Eduardo Bolsonaro, ex-deputado, também se manifestou sobre essa decisão do ministro que acabou separando aí as visitas de Flávio e de Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, sugeriu a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro. A gente tem a publicação aí do Eduardo Bolsonaro, contrário, obviamente, à decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente mostra aqui para vocês. E ele fala o seguinte, deixa eu ver se aqui tem a foto do tweet, não tem, mas tem as aspas, então vamos de aspas do Eduardo Bolsonaro. Se em um país inteiro apenas um prisioneiro for proibido de se comunicar com seu filho e candidato à presidência por razões políticas, essa eleição não deveria antecipadamente ser reconhecida como democrática pelos países livres. A sanção Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, deve ser restabelecida, escreveu Eduardo Bolsonaro, que bate nessa tecla da Magnitsky. Ele e o Paulo Figueiredo, continuam batendo na tecla da Magnitsky num ano importante aqui para a família dele, né, nas eleições. Vale a pena ficar nos Estados Unidos batalhando por isso, batendo nessa tecla da Magnitsky, enquanto o assunto eleição continua pegando fogo aqui no Brasil? E ainda assim, se o ministro Alexandre de Moraes for sancionado pela Magnitsky, vai mudar alguma coisa? Não vai, porque o ministro vai continuar sendo relator da suposta trama do golpe, vai continuar sendo relator da prisão domiciliar, do que diz respeito à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E não muda nada juridicamente, muda na vida se ele for sancionado mais uma vez, muda na vida do Alexandre de Moraes em relação a bancos, contas em banco, viagens para os Estados Unidos, passaporte, visto, enfim. Mas para a família Bolsonaro e para as eleições presidenciais, eleições de cargos importantes do PL e da direita aqui no Brasil, faz alguma diferença, mano, ficar nessa batalha? Ou Eduardo Bolsonaro só quer também estar na vitrine? O Eduardo Bolsonaro quer estar na vitrine para permanecer no jogo como um personagem dessa trama que envolve toda a família Bolsonaro. Ele não deseja perder o protagonismo, lembrando que abriu mão de um mandato como deputado federal ao ir para os Estados Unidos e se ausentar das suas funções legislativas que haviam sido confiadas pela população na última eleição. Eduardo Bolsonaro está atuando como um agente também que tem os seus próprios interesses nessa trama. Não acredito que ele esteja exatamente tão engajado na campanha do seu irmão. Eu acho que as movimentações que ele tem são muito mais de um desejo de ocupar a liderança também na disputa pela herança do seu pai do que efetivamente se colocar como um mero coadjuvante da liderança do seu irmão. Tanto é assim que há esse reforço na conexão entre a família Bolsonaro e o pedido de socorro externo a uma potência estrangeira para interferir na dinâmica da política interna no Brasil. Isso é uma demonstração, em primeiro lugar, de fraqueza, quando você pensa que o Brasil deveria ser capaz de lidar com os seus próprios problemas. Quando você precisa pedir ajuda para uma outra entidade, para um órgão externo, aí um reconhecimento da sua fraqueza na articulação interna e ao desejo de projetar força por meio da força do seu aliado. Só que aí tem as diversas camadas, porque você não consegue construir a ideia de que você é influente com o governo americano para impor sanções contra Alexandre de Moraes, mas você não é influente para impor tarifas contra o seu próprio país, quando esse é um tema que está em evidência. Então, na prática, ao se vincular, mais uma vez, com o governo americano, pedindo, quase como se Trump fosse um salvador da pátria externo, né, que fosse ajudar a salvar o Brasil por meio de uma medida de interferência na dinâmica da política interna brasileira, Eduardo acaba mais uma vez reforçando a ideia de que há essa conexão que pode cobrar a sua conta do ponto de vista do eleitor moderado, do eleitor que deseja políticas públicas que tragam o melhor para a sua própria vida e não simplesmente são fãs de um lado ou outro
do espectro político que olham para essa circunstância e pensam: caramba, e como ficam as tarifas que vão punir os produtores brasileiros que exportam para os Estados Unidos? Nesse contexto todo, a prioridade da família Bolsonaro é, mais uma vez, clamar para que haja mais interferência do governo americano na dinâmica interna do Brasil por meio da sanção contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles não conseguem articular meios institucionais de tratar dos problemas da justiça brasileira, na justiça brasileira ou na política brasileira. Precisam pedir ajuda a um ente externo, um ente que está, ao mesmo tempo, punindo a economia brasileira pela imposição de tarifas. Então, isso tudo entra no bolo de uma forma que, na prática, gera dificuldade para Flávio Bolsonaro, mais uma vez, na interlocução com o eleitor moderado, o eleitor que não é apaixonado por um lado ou outro da política e que gostaria de ver, mais uma vez, os problemas concretos do Brasil sendo discutidos e não simplesmente os interesses da família Bolsonaro. E, por enquanto, a forma de descobrirmos como o eleitor e como a população reage a tudo isso é nas pesquisas.